Bom dia, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do segundo bimestre. A gente já havia começado, mas aí teve que dar uma pausa para fazer uma revisão da prova que aconteceu na semana passada. E aí, gente, na aula de hoje eu trouxe a história das manifestações culturais que começaram no Goiás e que acontecem até hoje, né? São tradições. E se você for olhar, até um patrimônio histórico do estado de Goiás. E, assim, nas aulas passadas eu expliquei para vocês basicamente mais sobre economia, né? Que foi a economia aurífera, qual era o contexto histórico que acontecia em Goiás, sobre os bandeirantes, né? As bandeiras, que foram os bandeirantes que chegaram aqui, descobriram um lugar por conta do ouro, e aí com eles vieram escravos, tinham os índios, tinham também os portugueses e outros povos, e com eles vieram também culturas, costumes, e aí com isso a gente vai perceber que essa herança cultural que eles deixaram acontecem até hoje. E aí eu vou fazer um panorama geral do que são essas manifestações culturais que acontecem aqui no Goiás. E aí nas próximas aulas eu vou trabalhar com vocês especificamente cada uma delas para seguir o roteiro de estudos de vocês. Então, o objetivo da aula de hoje é entender como se formaram as manifestações culturais do Goiás, ok? Então, manifestações culturais do Goiás. A história dessas manifestações, né, na verdade, vai tratar sobre a cultura de Goiás. É o conjunto de manifestações artísticos culturais desenvolvidas por goianos, como eu expliquei para vocês. Como vieram várias pessoas de várias partes, né, do Brasil para essa região de Goiás, vieram também os costumes, né, as práticas religiosas, culturais, certo? E isso fez com que Goiás tivesse uma diversidade de manifestações aqui. E é um patrimônio histórico de Goiás. Vista como uma das culturas mais ricas do país, a cultura goiana está presente na literatura. A gente tem Cora Coralina, por exemplo, como uma das escritoras, né, mais famosas da nossa literatura, a arte e principalmente na cultura popular, compondo um vasto e diversificado universo de danças, festas, cultos, artesanatos, cantigas, folguedos infantis, culinária, entre outros aspectos. A localização geográfica de Goiás facilitou o intercâmbio de culturas com outras regiões. Eu acho que é basicamente o que acontece aqui também em Brasília. Vieram povos de vários lugares. Então aqui é uma mistura, né, uma miscigenação cultural muito grande, muito forte, misturando costumes e tradições de gente, né, como nordestinos, mineiros, paulistas e ainda aqueles originários, né, que eram os indígenas, fazendo o estado ser riquíssimo no aspecto cultural. Então, com a chegada de vários povos aqui, atrás do ouro, como as pessoas se fixaram, fizeram moradia, né, formaram cidades, era óbvio que elas iriam trazer seus costumes, né, inclusive culinária, arte. Isso é muito interessante, porque formou-se, né, uma cultura riquíssima aqui, aqui nessa região do Centro-Oeste, e em especial o Goiás. Então, existem pelo menos inúmeras festas e cultos religiosos. Algumas chegam a misturar fé e folclore. Eu vou mostrar até algumas imagens para vocês verem essa mistura. Quase sempre são herança da colonização portuguesa e da fé católica. Assim, Goiás possui festas tradicionais como as cavalhadas, festa do Divino Espírito Santo,
Festa do Divino Pai Eterno. Muitos de vocês devem conhecer ou participam, seguem. Essa folia de reis aqui mesmo acontece aqui na região do entorno, né, de Brasília. E a procissão do fogaréu. Então, nós temos as cavalhadas, festa do Divino Espírito Santo, festa do Divino Pai Eterno, folia de reis e procissão de fogaréu. Aí, ao lado de danças, cantigas, rituais religiosos e profanos, há outros costumes goianos significativos também, né, como o mutirão das fiandeiras, durante o qual senhoras preparam algodão para depois produzir tecidos. Olha que interessante. Enquanto isso, vão desfiando cantigas em coro, num interessante ritual. Além do artesanato, a culinária goiana tem pratos conhecidos e apreciados por muitos, como o arroz com piqui. Nossa, quem não gosta, né, de um piquizinho? E do empadão goiano também. E aí tudo isso, gente, né, tanto na culinária, na arte, na literatura e nas festas religiosas, e cultos, tudo isso marca a cultura goiana, né? Essas manifestações culturais. E faz de Goiás ser o que ele é. E aí eu trago até uma indagação. Muitos conhecem o Goiás como a capital, né, do sertanejo, né, do sertanejo universitário. Só que não é só isso. Ele tem muitas outras culturas, outras práticas que marcam também o estado de Goiás e que é importante a gente aprender e saber. Trouxe aqui para vocês a imagem, né? Algumas imagens daquelas festas que eu citei para vocês, né? Que são as principais manifestações culturais no Goiás. Então a gente vai ter aqui, ó, as cavalgadas, festa do Divino Espírito Santo, festa do Divino Pai Eterno, os foliões, certo? Aquela procissão. Olha que interessante. E tem muito mais. Eu trouxe aqui só os principais. E aí eu vou trabalhar com vocês, cada um deles individualmente nas próximas aulas, ok? E aí, gente, qualquer dúvida, é só me procurar lá. E aí eu trouxe para vocês essas duas questões para vocês responderem. E aí vocês vão ter que também responder lá no fórum, para eu começar a avaliar vocês, né, como pontuação de participação do segundo bimestre, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum. E é isso, boa aula para vocês e até semana que vem.